trabalho sobre a psicopatia dentro da psiquiatria forense. Iremos explicar o que é psicopatia e onde trabalham os psiquiatras forenses. Descrita pela primeira vez pelo psiquiatra americano Harvey, a psicopatia consiste em um conjunto de comportamentos e traços específicos. Encantadores à primeira vista, os psicopatas costumam agradar a todos que estão à sua volta e passam despercebidos. São tidos como normais, costumam ser egocêntricas, desonestas e indignas de total confiança. Com frequência, eles têm comportamentos irresponsáveis, se divertem com o sofrimento alheio, não sentem culpa e também não amam os outros. As crianças tendem a ter distúrbios por várias causas, como desprezo, abuso sexual e violência, e até mesmo separação dos pais. Porque quando a criança escuta ou presencia brigas entre os pais, elas se distanciam das pessoas. E muitas vezes podem querer descontar em alguém, como no caso da ira de um anjo. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Okay. And what, at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. And what would you do to them, Beth? Stab them. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. O psiquiatra forense trabalha com tribunais, onde, a pedido da justiça, ele avalia a capacidade do réu de ser responsabilizado pelos seus atos judicialmente. Trabalhando em casos como em separação de pais e avaliando se os dois têm capacidade de ficar com as crianças e também avaliando se os presos têm capacidade mental de serem responsabilizados pelos seus atos e se podem ser julgados como criminosos comuns. Os psiquiatras forenses atuam em casos que haja qualquer dúvida sobre a sanidade mental de quem está sendo julgado, dando diagnósticos do réu se ele teve sanidade mental para cometer aquele crime ou não. Estudos mostram que cerca de 25% dos prisioneiros dos Estados Unidos são psicopatas, mas a maioria está livre. Existem muitas dúvidas do quanto o adoecimento mental repercute nas questões da justiça. Vida Mental Serviços Médicos tem avaliações tanto psiquiátricas como psicológicas forenses. Para a justiça, sempre interessa quando há uma questão envolvendo um indivíduo possível portador de transtorno mental e um processo judicial, primeiro, se a pessoa envolvida tem ou não a presença de uma doença mental. E se ela tem a doença mental, qual é e qual a repercussão que essa doença mental causa no comportamento do indivíduo em relação à questão da justiça que está sendo esclarecida. Portanto, as avaliações psiquiátricas e psicológicas forenses, elas servem para esclarecer a justiça se um determinado indivíduo tem ou não a presença de uma doença mental e se tem essa doença mental, o quanto ela é grave e quanto ela atrapalha para a área civil a capacidade de discernimento, ou seja, a capacidade de compreensão clara
da realidade por parte da pessoa avaliada. E para a justiça criminal, se o indivíduo tinha ou não, quando cometeu determinado ato criminoso, a capacidade de entender aquele ato e, além da capacidade de entender aquele ato, se ele era capaz de controlar-se diante daquela situação. Para a Justiça do Trabalho, que talvez é a parte judicial que mais tem solicitado as avaliações psicológicas e psiquiátricas, cabe ao profissional esclarecer para o operador do direito se o indivíduo sofre de um transtorno mental e, se em sofrendo, aquilo causa um impedimento para o trabalho. E se esse impedimento para o trabalho é parcial, total, e ainda se este prejuízo para a sua função laborativa, produtiva, pode ser tratado ao longo do tempo ou se de fato é irreversível. O profissional de saúde mental especializado em psiquiatria forense, médico psiquiatra e psicólogo jurídico, psicólogo que estuda essa interface entre a psicologia e o direito, tem a função de esclarecer para operadores do direito, como juízes, promotores, delegados e outras autoridades e os próprios advogados, se o indivíduo porta ou não uma doença mental e o quanto essa doença mental interfere em suas capacidades cíveis, trabalhistas e também a repercussão na justiça criminal.